E aí, galera? Sejam bem-vindos à nossa última aula de Programação 1. Hoje, para finalizar nosso curso, vamos aprender a fazer um sisteminha básico, um sisteminha de calcular VAs, né? Calcular provas. Então, vamos só relembrar o que a gente fez nas outras aulas? Então, na última aula, nós aprendemos um pouco sobre o for e o if-else e também sobre o do while e também sobre o switch case, né, que é o para nós que nós podemos utilizar para fazer a abertura de menus e opções para que o usuário informe ao sistema, ok? Então vamos começar a fazer nosso programa de calcular VAs. Vamos começar declarando nossas bibliotecas, padrões, include stdo.h, include stdlib.h, certo? Vamos, então, colocar nossa função main. Vamos pensar um pouco. Então, nós queremos montar um sistema de calcular VA. Vamos começar declarando nossas variáveis. Então, a primeira variável que nós vamos solicitar que o usuário informe é seu nome e a matéria que ele quer calcular. Para isso, nós vamos utilizar o tipo char, que é texto, certo? Só que quando eu trabalho com char, eu tenho que delimitar o tamanho da minha string, que no caso nós usaremos 30, ok? Então aqui eu vou limitar 30, ok? Agora vamos para nossas variáveis um pouco mais difíceis. Vamos trabalhar hoje com float. Por quê? São números decimais. Quando trata-se de nota, nota pode ter números quebrados. Então, se eu colocar um int, quando eu inserir um 4.5, por exemplo, o meu programa não vai aceitar. Então, vamos trabalhar com float para evitar problemas. Então, aqui nós vamos declarar a quantidade de VAs realizadas, certo? Quantas VAs faltam? Nós vamos declarar também a nota 1 e a nota 2, o que falta e a porcentagem, certo? Então, vamos trabalhar com essas variáveis e ver o que a gente consegue fazer com elas. Então, nossa primeira solicitação ao usuário, nosso primeiro printf, será um olá, certo? Então, nós podemos dizer assim, olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao sistema de notas, certo? Vamos colocar assim, apenas para um bem-vindo ao usuário. Vamos fazer outro printf, informe seu nome, certo? Solicitei que o usuário informasse o nome, então eu tenho que armazenar ou ler esse nome. Então, %s, minha conversão de texto para string, e comercial nome, certo? Ok, então, primeiro passo a gente já fez. Demos boas-vindas, solicitamos que o sistema dê boas-vindas ao usuário e solicitamos ao usuário que ele informe seu nome. Então, tudo bem. Vamos colocar um print f ln apenas para pular linha, ficar organizado nosso programa, né? Então aqui, vamos fazer outro printf. Agora vamos solicitar que o usuário informe a matéria que ele quer calcular. Então, vamos colocar aqui um %s para receber o nome da pessoa, que nós armazenamos lá em cima, né? Então, qual matéria você gostaria de calcular?
uma pergunta, né? Barra N. E aqui eu vou ler o nome para mim receber a variável nome que eu armazenei lá em cima. Scanf %s, ok? Porque eu ainda estou trabalhando com nomes, mat, de matéria. Então, vou receber do usuário a matéria que ele quer calcular e vou armazenar essa matéria, fazer a leitura dela, ok? Eu vou pular aqui mais uma linha, organizar nosso código. Agora, que tal a gente solicitar que o usuário informe quantas VAs daquela matéria ele já fez? Então, vamos lá. Printf %s, o nome da pessoa, certo? Então, fulano, quantas VAs de %s novamente para lermos o nome da matéria, que armazenamos logo ali atrás, você já fez. Então, aqui eu vou ler nome e vou ler matéria, certo? Quantas VAs você já fez? Então, meu scanf vai armazenar o %f QV, ou quantidade de VAs, certo? Beleza. E agora? Geralmente, são 3 provas, certo? Então, que tal a gente perguntar para o usuário quantas VAs ele já fez, né? Vamos ver. Então, vamos lá. Então, printf, ou a soma, né? Melhor dizendo, quanto você obteve somando a nota de cada, cada uma delas, certo? Então, a gente solicita ao usuário para que ele informe qual é a soma de notas que ele teve. Então, aqui eu vou ler o scanf, armazenar o %f e vou ler a primeira nota, certo? Então, vamos analisar o que a gente já fez. Eu solicitei ao usuário que informasse seu nome e armazenei. Depois, eu solicitei que ele informasse a matéria que ele gostaria de calcular, certo? Quantas VAs dessa matéria ele já realizou e quanto ele obteve somando a nota de cada uma delas. Vamos fazer nossas atribuições agora? Então, assim, VAs que faltam. Vamos ver quantas VAs faltam? Então, aqui nós vamos atribuir VFalta, vai receber 3 VAs, menos a quantidade de VAs informadas pelo usuário, certo? Então, aqui vai ser nossa quantidade de VAs futuras, certo? Nossa nota 2, nós vamos atribuir a ela 180, que é nossa média total, menos a nota 1, informada pelo usuário, certo? Aqui é um menos também, gente. Menos a nota informada pelo usuário. Essa será a nossa nota geral para ser aprovado, ok? Agora nós vamos ver quanto falta de nota para que o aluno seja aprovado. Então, faltam, vai receber a nota 2 dividido pela pela quantidade de VAs que faltam. Então, aqui vai ser nossa nota correspondente a cada VA, certo?
E agora, nossa porcentagem. Nossa porcentagem vai receber N1, que é a primeira nota informada pelo usuário, vezes 100, ok? Dividido por 180. Então, essa é a nossa porcentagem de nota. Quantos por cento de nota o aluno vai precisar ainda para ser aprovado, certo? Então, aqui a gente faz um printf agora para separar nossas informações na tela. E agora nós vamos começar a fazer a saída de dados, né? Então, vamos começar aqui. Nosso primeiro printf vai mostrar a nota correspondente a nota total em porcentagem do aluno, certo? Correspondente. Então, vamos lá. Então, vamos declarar aqui, ó, %s, para ler o nome da pessoa. Então, sua nota, até o momento, representa a. Então, aqui, percent 6.3. 6.3 para delimitar nossas casas decimais. F, percent, certo? Da nota total. Então, vamos ver quantos por cento. Então, aqui eu vou ler o nome, certo, do usuário e a porcentagem, ok? Então, nossa primeira saída foi a porcentagem correspondente total da nota. Nossa segunda saída, nós vamos solicitar que o nosso compilador mostre quantos pontos ainda é necessário o usuário ter para ser aprovado. Então, você ainda precisa de um total de percent 6.2f, então aqui para receber nossa porcentagem de pontos para ser aprovado em percent S. Vamos colocar aqui que o sistema apresente também o nome da matéria, né? Então, aqui eu vou ler a nota 2 e a matéria, certo? Isso. Ok, então nossa segunda saída está pronta. Nossa terceira saída vai ser mostrar para o usuário quantas VAs ainda faltam para ele fazer. Então, aqui, printf, vamos falar, ainda lhe resta, né? Percent 6.0f VAs a serem realizadas, né? Então, aqui eu vou ler meu V falta, então, que é a quantidade de VAs menos a quantidade de VAs que o usuário informou que já realizou. Então, nossa terceira saída está pronta. Então, aqui a gente pode fazer um printf com uma saída. Ou seja, você deve conseguir quantidade de pontos em cada VA, certo? Então, ponto, barra N. E aqui a gente coloca o que faltam. Então, o que falta, certo?
E aqui a gente finaliza nosso programa com boa sorte ao nosso usuário. Boa prova. Certo? Então, finalizamos nosso programa. Um programa bem simples, né? Nós optamos fazer apenas uma estrutura sem necessidade de fazer laços de repetição. Mas é um programa que pode ser implementado e que aconselho vocês a trabalharem um pouco, a brincarem um pouco com esse código, né? Depois em casa. Então vamos salvar esse programa para ver como é que fica. Então aqui, nosso sexto e último programa para finalizar nosso curso. Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos. Seu nome. Vamos escolher a matéria de programação. Quantas VAs já fez? Vamos começar com uma. Somando a nota delas, vai ser só uma, vamos colocar 80. Então, sua nota até o momento representa 44% do total. Você ainda precisa de um total de 100 pontos para ser aprovado, certo? E ainda lhe restam 2 VAs. Ou seja, você deve conseguir 50 pontos em cada uma. Boa sorte e boa prova. Então, é um programa simples, certo? Que você pode trabalhar e que pode ser implementado também com estruturas de repetição. E aconselho realmente a vocês a brincarem um pouco mais com esse programa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso curso de Programação 1. Espero que tenham conseguido aprender conosco e aguardo vocês futuramente em mais uma videoaula. Até mais!